Um trágico acidente envolvendo João Lucas, uma criança de apenas 8 anos de idade, e sua mãe Camila de 27, deixou o garotinho sozinho após sua mãe não resistir aos ferimentos e vir a óbito. No momento em que o garotinho se ajoelha já sem esperança, algo chocante acontece. O final dessa história é surpreendente e emocionante, assista até o final. Era mais uma noite chuvosa naquela terça de feriado. João Lucas e sua mãe estavam voltando para casa após passarem a tarde no shopping, e como de costume, ela o colocou na cadeira de segurança e seguiu para casa. Camila era natural de Niterói, estado do Rio de Janeiro, mas trabalhava na capital para poder sustentar seu filho e poder proporcionar um futuro melhor para ele. Sendo assim, ela o matriculou em uma escola próxima à sede da sua empresa para ficar mais próxima do garoto. Como Camila foi em busca de um emprego fora de sua cidade natal, ela e seu filho, João Lucas, acabaram se afastando dos poucos membros de sua família. Isso fez com que os dois se apagassem mais ao outro e o garoto não se desgrudava de sua mãe. A volta para casa todos os dias, após um dia produtivo no trabalho, era tranquila. Mas naquela noite, uma chuva forte tomou conta da cidade. Após Camila e seu filho saírem do shopping, eles foram em direção ao estacionamento e seguiram em sentido para casa. Chovia muito e João Lucas se assustava com o barulho dos trovões e relâmpagos. Como Camila já estava acostumada em fazer aquele trajeto todos os dias, ela pensou estar tudo sob controle. Mas em um instante, aquilo se provaria o contrário. Ela dirigia tranquilamente enquanto seu filho dormia no banco de trás, quando um carro que vinha atrás deles tentou uma ultrapassagem forçada, causando um terrível acidente. O carro que estava Camila e João Lucas capotou e a mulher, ainda sem muita consciência, totalmente assustada com o que havia acabado de acontecer, procurou seu filho no banco de trás. Mas a posição em que ela estava presa não a permitia ver o garoto. Sendo assim, ela começou a chamá-lo pelo nome, e assim que o garoto a respondeu, ela tentava o tranquilizar dizendo: "Calma, meu filho, nós vamos ficar bem. Eu prometo que vamos sair daqui bem, meu filho." O garoto, assustado com aquela situação, se sentiu mais seguro ao escutar sua mãe. Naquele momento, o garotinho só queria chorar, mas o susto foi tão grande que ele conseguiu apenas avisar a mãe que estava seguro em sua cadeira de segurança. Aquele acidente causou um congestionamento de mais de 1 quilômetro, fazendo com que o socorro demorasse mais para chegar. Assim que os paramédicos chegaram ao local, o motorista do outro carro tentou se explicar dizendo que precisava chegar rápido ao hospital, mas que sua visão foi atrapalhada pela chuva. Mesmo assim, ele foi levado pelos policiais para a delegacia, enquanto Camila e João Lucas eram encaminhados para o hospital mais próximo de ambulância. Já no hospital, os médicos iniciaram os exames e constataram que nem tudo estava bem. Após avaliarem o garoto, milagrosamente ele não teve nenhuma fratura, apenas alguns arranhões no braço. Já a mulher se encontrava em um estado grave e precisou passar por uma cirurgia de emergência, pois teria desenvolvido uma hemorragia interna e talvez a adrenalina do momento tenha mascarado o problema dela. João Lucas estava totalmente assustado com tanto médico em volta de sua mãe até que um enfermeiro o chamou para conhecer uma outra área do hospital. O rapaz então levou o garoto até a praça de alimentação do hospital e começou a fazer umas perguntas. Após ser perguntado onde estaria seu pai, o garotinho respondeu que não o conhecia. Em seguida ele perguntou ao enfermeiro se sua mãe iria ficar bem e como o rapaz ainda não tinha passado por aquele tipo de situação no hospital, ele não poderia prometer algo que não poderia garantir. Então ele disse ao menino que lá naquele quarto onde sua mãe estava, haviam pessoas dando o seu melhor para ela ficar bem. Ele ficou ao lado do garoto o tempo todo, até que o menino pegou no sono. Momentos depois, um médico aproximou do rapaz com uma expressão de quem não trazia boas notícias e disse que Camila estava consciente e queria ver o filho. O enfermeiro naquele momento já imaginava o que iria acontecer, então ele acordou o garoto e o levou até o quarto onde sua mãe estava. Quando João Lucas se aproximou da cama, sua mãe então disse: "Meu amor, promete pra mamãe que você sempre irá ser aquele homem que ensinei a você. Promete pra mim que você vai ser honesto e uma pessoa do bem. Eu quero que você seja muito forte, meu filho, pois você vai precisar." E completou dizendo: "A mamãe te ama muito e lembre-se que vou estar sempre olhando por você." Naquele momento eles não contiveram as lágrimas e Camila abraçou seu filho como se fosse a última vez. Naquela noite, Camila faleceu deixando João Lucas para encarar o mundo sem sua base maternal. Entretanto, as autoridades do hospital acionaram ao conselho tutelar e o garotinho foi levado a um abrigo da cidade, já que o menino teria ficado sozinho e seus familiares sem condições de cuidar do garoto moravam longe. João Lucas se mostrou muito resistente perante tudo aquilo, já que agora ele não teria uma mãe que o amasse e acima de tudo o protegia e proporcionava uma vida estável para ele.
O enterro foi simples e apenas João Lucas e algumas colegas de trabalho de Camila foram até lá. Ao lado do túmulo da mãe, o menino se despediu e fez uma promessa. Ele disse que nunca deixaria de visitá-la e que faria tudo o que ela pediu. As noites de sono no orfanato não foram fáceis para João Lucas. Enquanto o garoto se concentrava para dormir, as cenas dos últimos momentos pareciam vir com mais intensidade. Todos os dias ele passava horas pensando naquilo, pois ele não conseguia interagir com outras crianças. Como ele era recém-chegado no orfanato, as crianças mais antigas zombavam dele. Eles diziam que era melhor ele aceitar que ela tinha ido embora e que nunca mais ia voltar para buscá-lo, e que ninguém adotaria um bebê chorão igual a ele. Aquela situação era comum entre as crianças do local e os funcionários pareciam não se importar muito com aquilo. Todas as manhãs eles levavam as crianças em um parque próximo ao abrigo para elas brincarem e assim socializarem uns aos outros. Mas João Lucas não se sentia à vontade para ficar com as outras crianças. Quando ele percebeu que o cemitério onde sua mãe estava era ao lado do parque, ele se afastou do grupo e correu em direção ao túmulo de sua mãe para cumprir sua promessa de sempre visitá-la. Ele não podia sair quando quisesse do orfanato, então ele aproveitava ao máximo sempre que podia ir lá. Ele se sentava no chão e dizia como estava sendo os dias dele sem ela do lado. Com lindas palavras para um garoto daquela idade, ele passava minutos conversando com ela e para ele era como se ela estivesse ali. Ele dizia também como se sentia no abrigo e como as crianças zombavam dele. Naquele momento, João Lucas começou a falar em tom mais alto como se sentia com aquilo e que os funcionários não faziam nada para ajudá-lo. E completou dizendo: "Eu não quero mais voltar para lá, mamãe, me leva com você, por favor." Quando de repente, ele sentiu uma mão tocar seu ombro. Logo ele sentiu como se estivesse sendo acariciado, como se alguém quisesse o confortá-lo. Naquele momento, João Lucas pensou estar sonhando acordado. Em seguida a misteriosa mulher lhe perguntou se ele estava bem e que tinha percebido ele chorando sozinho. Ele queria falar tudo o que se passava em seu pequeno coração, mas não conseguia. A mulher então disse que sabia o que ele estava passando e que seria bom se ele fizesse companhia a ela. Ela tentava de toda forma conformá-lo. Sendo assim, ela sentou em um banco com o garoto e se apresentou para ele. Seu nome era Patrícia e estava ali visitando o túmulo do seu filho que havia falecido há alguns meses. Logo o menino se sentiu confortado e abriu o seu coração dizendo o que estava sentindo. Ele disse à mulher que tinha perdido sua mãe há pouco tempo e que teria saído escondido para ir visitá-la. A mulher e o garotinho conversaram por um tempo e em seguida Patrícia se ofereceu para levá-lo de volta ao orfanato. Eles então voltaram em direção ao parque onde estavam as outras crianças, e quando passaram em frente a um brinquedo que estava ali, a mulher percebeu o quanto o garoto estava fascinado e o incentivou a subir no brinquedo. Era a primeira vez em semanas que João Lucas dava um sorriso daqueles e a única vez em que brincou no parque. No caminho para o orfanato, o garoto reparou os enfeites nas casas e ficou encantado com as luzes que preenchiam o cenário indicando que estava chegando o Natal. Ao passar próximo a uma rua movimentada, o garoto sentiu que tinha pisado em algo no chão. Sem que a mulher percebesse, ele notou que era uma carteira e a pegou discretamente. Ele até olhou ao redor para saber se alguém estava procurando e poderia ser o dono, mas só havia ele e a mulher no local. Quando abriu aquela carteira, João Lucas viu uma quantia em dinheiro que nunca tinha visto antes. Ele só pensava como alguém poderia perder aquela quantia em dinheiro e não voltar para buscá-lo. Ele então voltou para a mulher e ao passar próximo a um segurança o garoto sentiu uma sensação estranha percorrer seu corpo. Ele se lembrou da promessa que teria feito à sua mãe de que seria uma pessoa honesta. Ele então tomou a atitude de pedir à mulher para esperar e correu até o segurança. O menino então entregou a carteira cheia de dinheiro para o homem e disse que alguém havia perdido próximo aos brinquedos. "Eu não acredito que você conseguiu achar essa carteira, amigão. Você acabou de salvar o Natal da família do Sr. Carlos, um dos funcionários mais antigos aqui do parque." O segurança então se virou na direção de Patrícia e disse: "Parabéns pelo seu filho, moça, a senhora deve ter muito orgulho dele." O último comentário que o segurança fez mexeu silenciosamente no sentimento dos dois. Ao chegar no orfanato, eles imaginavam todos estarem ansiosamente na espera do garoto. João Lucas até se sentia com medo de ser chamado a atenção, mas após os funcionários perceberem que ele estava voltando sozinho, eles ficaram surpresos pois nem notaram que ele não havia voltado junto com o grupo. As crianças mais antigas perceberam a situação e começaram a rir do pobre garoto. "Tá vendo? Ninguém sentiu falta de você, seu bebê chorão." Patrícia ficou inconformada com a falta de empatia dos funcionários do local. João Lucas estava completamente desolado e sem graça.
Ela foi embora com o coração apertado e ao passar por uma igreja próxima ao orfanato ela resolveu entrar. Ela então se ajoelhou e fez uma oração, pedindo para que João Lucas encontrasse uma família que o amasse e tratasse bem. Após aquele dia, Patrícia não conseguia ter uma noite tranquila de sono. Durante uma madrugada enquanto dormia, ela sonhou com seu filho que havia falecido. Já havia mais de 4 meses que ela não sonhava com o garoto e ficou abalada sem conseguir voltar a dormir. Ela se lembrou dos últimos momentos com seu filho, eles estavam em uma praia como faziam semanalmente. Mas por um descuido, ela se distraiu enquanto o garoto brincava na areia e não percebeu quando ele entrou no mar sozinho. Quando ela notou que o garoto não estava ali, ela gritava por ele, mas naquele momento só estavam os dois naquela parte da praia. Então ela ligou desesperada para o corpo de bombeiros e horas depois o garoto foi encontrado no mar já sem vida. Em seu sonho ela entrava em uma casa e dentro dela o garoto falava a mesma frase repetidas vezes: por favor mamãe, me leva com você. E em seguida ele entregava um bilhete com algumas coisas escritas, e uma delas era um endereço desconhecido pela mulher. Sendo assim ela se levantou e anotou o endereço que havia acabado de sonhar, mesmo sabendo que aquilo não passava de um sonho. No outro dia, ela se lembrou daquela noite do endereço que havia anotado. Portanto, ela decidiu conferir se aquele endereço era real. E para seu espanto ele realmente existia e dava em um orfanato da cidade, o mesmo em que João Lucas estava. Ela ficou confusa e pensou que aquilo era muita coincidência, mas tomou a atitude de ir até aquele lugar. Lá ela foi recebida por um funcionário local que lhe disse que o horário de visitação já havia terminado. Ela então lhe explicou toda a situação e lhe disse que se tratava de uma adoção e não de uma visita. Sendo assim o funcionário abriu uma exceção e deixou que ela entrasse. Lá dentro, a mulher procurou pelo garoto. E ao entrar em uma das salas de recreação, ela reconheceu João Lucas rapidamente. Enquanto outras crianças brincavam juntas, ele estava deitado sozinho em um sofá. Quando o garoto viu Patrícia, seus olhos brilharam. Ele saiu correndo para abraçá-la. Patrícia olhava para o garoto e só pensava como ela o adotaria sem demonstrar que estava substituindo seu filho. Mas talvez aquele sonho tenha sido uma espécie de autorização para amar outra criança. E após muito tempo de reflexão e a disposição de passar por um delicado e demorado processo de adoção, a mulher resolveu seguir em frente e o mais importante, oferecer um lar a quem mais precisava. Após meses tentando cumprir todos os requisitos necessários para adotar o garoto, eles o visitava durante esse período. Entretanto, após uma longa espera, o tão esperado dia chegou. Patrícia estava na recepção do orfanato quando o garoto foi levado até ela. A mulher, chorando, então se ajoelhou e abriu os braços para abraçar o garoto. Os funcionários do local se emocionaram e diziam uns aos outros como aquilo era tão lindo e que fazia tempo que não acontecia aquilo no orfanato. As crianças que zombavam de João Lucas ficaram sem palavras ao ver o garoto ser adotado, então o garoto disse a eles para nunca perderem a esperança e que um dia chegaria o momento de todos eles. João Lucas foi para casa com a sua mais nova família. Com o tempo o garoto deixou de ser aquele garoto recluso e rapidamente se socializou com outras crianças. Na ceia de Natal, o garoto surpreendeu a todos dizendo que graças à sua mãe, ele agora tinha uma nova família. Pois antes de falecer, ela disse que cuidaria do garoto e que sempre estaria olhando por ele. Patrícia então sorriu, e contou à sua mãe e aos seus familiares que após conhecer João Lucas, ela foi até uma igreja e pediu para que ele fosse abençoado por uma família que o amasse e o tratasse bem. Mas o que ela não imaginava, era que essa família seria a dela. Patrícia e João Lucas visitavam o cemitério sempre quando podiam em memória de seus entes queridos, deixando claro que ambos nunca seriam esquecidos. Se você gostou dessa linda e emocionante história, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no nosso canal para continuarmos trazendo mais vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.